Defensores de Direitos. Uma homenagem da Rádio Web UFPA aos que lutam por justiça social. Eu lutei contra a dominação branca. E eu lutei contra a dominação negra. Eu nutri o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas vivem juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal que espero viver para alcançar, mas se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. Nelson Mandela. Defensores de Direitos. Paris, 10 de dezembro de 1948. Um grande marco na história da humanidade. Representantes de todas as regiões do mundo publicaram um documento pela justiça e paz social. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um manifesto que, em 30 artigos, garante 30 direitos fundamentais a cada pessoa, em cada lugarzinho do nosso planeta. Mas e o que são esses direitos humanos? Diferentemente do dicionário, que define a palavra direito como privilégio, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a palavra direito significa necessidade básica, comum a todos, independentemente da cor, raça, nacionalidade, sexo, crença, etnia, religião ou idioma. São direitos permitidos para ser, fazer ou ter. Além de nos proteger de abusos como a discriminação, a intolerância, a injustiça, a opressão e a escravidão, os direitos humanos são diretrizes que nos ajudam a respeitar o outro, além de buscar e disseminar a paz entre a humanidade. E é dentro dessa perspectiva que há milhares de anos, ainda muito antes do surgimento da Declaração Universal, milhares de pessoas dedicam a vida em prol dos direitos humanos. E exatamente 65 anos depois do surgimento da declaração, muitas conquistas foram alcançadas, muitos direitos já são respeitados, mas muitos abusos continuam assombrando a humanidade. Assim, muitas pessoas continuam na luta em defesa dos direitos de todos. Por isso, hoje a Rádio Web UFPA faz essa homenagem aos defensores de direitos, principalmente aos defensores de direitos aqui na Amazônia. Na região onde o processo histórico de ocupação é marcado por intensas violações de direitos, muitos são os que já perderam a própria vida em busca da justiça social. Chico Mendes, Dorothy Steng e João Canuto são apenas alguns exemplos da luta pela terra e por uma vida digna na Amazônia. Uma luta que terminou com a morte de cada um desses exemplos, mas que continua pelas mãos de tantas outras pessoas que desprezam as ameaças, o medo e todos os desafios e dificuldades pelos direitos coletivos. Uma dessas pessoas chama-se Bruno Sec, um religioso que defende os direitos de crianças e adolescentes no Pará e em toda a Amazônia. A história, as conquistas e os desafios pela proteção das principais vítimas das injustiças sociais aqui na região a gente confere agora na entrevista que o padre Bruno Sec concedeu ao jornalista Fabrício Queiroz. Estou recebendo o padre Bruno Sec, que é pároco da Igreja de São Domingos Gusmão, aqui no bairro da Terra Firme, também coordenador da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém e foi um dos fundadores do movimento de Emaús aqui em Belém. Padre Bruno Sec, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Web. Eu que agradeço. Para a gente começar a tratar especificamente da questão do direito da criança e do adolescente, quando o senhor começou a atuar nessa área, qual era o contexto daquele momento e como é que o senhor observa quais são as necessidades hoje? O trabalho que iniciamos foi no início da década de 70, implementando um tipo de educação não formal que levasse aos meninos e meninas a adquirirem consciência da sua situação e buscar alternativas e maneiras de sair dessa situação. Já na década de 80, evoluímos muito dentro desse conceito da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Inclusive, em 83, propriamente, nasce o primeiro Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que é o SEDECA Emaús hoje, no sentido de se contrapor a uma série de violências que os meninos e meninas sofriam, não somente em Belém, mas num arco maior de abrangência. E no início da década de 80 começa uma série de intercâmbios, de experiências voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes, principalmente meninos e meninas em situação de rua. De 80 a 85 se estabelece uma rede de intercâmbios no Brasil inteiro,
inteiro, né? Em 85 eram mais de 40 experiências voltadas à questão da criança e do adolescente. Todas elas evoluíram ao longo da década de 80, a ponto de formar um Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em 85 nasce o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que tem justamente a garantia dos direitos da criança e do adolescente a sua maior missão pelo Brasil afora. E também na década de 80 surge mais sistematizada uma articulação de centros de defesa da criança e do adolescente, chamado ANSET, Associação Nacional de Centros de Defesa, que tem como perspectiva atuar principalmente na linha da defesa dentro do sistema de garantias, que implica numa ação voltada à promoção, né, dos direitos, influindo nas políticas públicas. E, finalmente, o terceiro pé do tripé do sistema de garantias é o controle social. Nesse contexto é que se situa todo o trabalho da República, antes República do Pequeno Vendedor, depois hoje chama-se Movimento República de Emaús, e completa agora 43 anos. O SEDECA Emaús completa 30 anos, agora dia 10 de dezembro, dia justamente da Declaração dos Direitos Humanos. Nessa trajetória que o senhor estava comentando, qual seria um problema que o senhor observa hoje que é o maior desafio que deve ser superado nessa questão? Em 90, através do movimento Meninos de Rua, nós fizemos uma grande pesquisa. Como é a situação da criança no interior amazônico? Atingimos 18 áreas contexto, desde a área de garimpo, indígena, de grandes projetos, de ribeirinhos, e aí se viu grande abandono. E aí surge a questão da exploração sexual, da exploração do trabalho escravo, a questão da falta absolutamente de atendimento de saúde, de escola. E aí se interfere, num primeiro momento, na nova Constituição, em 88, e em 90, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que leva em conta a problemática na sua globalidade. Padre, o senhor comentou aí um marco realmente nessa luta pela garantia do direito de crianças e adolescentes foi o ECA, né? E o ECA parece que se tornou um tipo de instrumento que vai contra o que a sociedade preza. Isso torna mais difícil, vamos dizer, a luta pelo direito das crianças e adolescentes? Infelizmente, o Estatuto foi mostrado até pela mídia, né, e pelos órgãos de segurança de uma forma absolutamente equivocada e muitas vezes conscientemente falseada. Porque se a gente for ver hoje, realmente 10% dos adolescentes que cometem crimes graves, grande maioria dos adolescentes hoje privados de liberdade cometeram delitos mais contra o patrimônio, mais do que contra a vida. Agora, acontece um caso grave em nível nacional, por exemplo, aí se gera aquela emoção, ponto de, se hoje houver um plebiscito, por exemplo, 90% da população seria favorável à diminuição da maioridade penal, o que seria um gravíssimo erro. E o Estatuto acaba sendo esquecido naquilo que ele tem de mais importante, que é a garantia dos direitos fundamentais. O direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer, à cultura, ao esporte, tudo, que são áreas praticamente esquecidas em termos de políticas públicas. Então, nós estamos atirando no alvo errado quando falamos em diminuição da idade penal. O alvo deve ser políticas públicas que garantam cidadania plena para os nossos jovens, para as nossas crianças. Padre Bruno Secchi, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Web. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Defensores de direitos. Promulgada em Assembleia Geral da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi publicada 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Aliás, tanto a criação da ONU quanto a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos são respostas às atrocidades que eliminaram milhares de pessoas durante a guerra. Na época, a Comissão em Busca de Paz era liderada por Eleanor Roosevelt, esposa do então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Hoje, a Organização das Nações Unidas possui 192 Estados-membros, todos em pleno acordo com as diretrizes da Declaração Universal dos Direitos do Homem. E o primeiro artigo da declaração diz que todos
todos nascemos livres e iguais. Mas em pleno século XXI, milhares de homens, mulheres e crianças ainda são vítimas da violação desse importante direito humano. Em várias partes do mundo, o simples sonho de uma vida digna se transforma em pesadelo nas mãos de redes especializadas em tráfico de pessoas. As causas, as consequências e os desafios no combate ao comércio humano no Pará, a gente confere na entrevista com Leila Silva, coordenadora do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado. Leila Silva conversou com a jornalista Elissandra Batista. Aqui no estúdio eu recebo Leila Silva, que é coordenadora do Comitê Estadual de Enfrentamento de Tráfico de Pessoas. Agradeço também o convite. O comitê hoje está muito atuante. É um comitê de enfrentamento ao tráfico de pessoas que é composto pela sociedade civil, governo federal, governo estadual, para justamente traçar metas de enfrentamento a essa violação de direito. Mas não só a violação de direito, também de implantação de políticas públicas voltadas para as situações de pessoas que estão nessa vulnerabilidade, para serem aliciadas para o tráfico. Falo sobre a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, que hoje tem uma coordenação que trabalha no enfrentamento ao tráfico de pessoas, trabalho escravo, promoção do trabalhador rural, bem como a exploração sexual de crianças e adolescentes. E dentro dessa coordenação nós temos o posto avançado de atendimento humanizado aos migrantes, que fica no Aeroporto Internacional de Belém, cujo objetivo é fazer a abordagem a esses viajantes, alertá-los e dar um direcionamento. Se acontecer, quem devo procurar, a quem posso pedir ajuda. Agora, o comitê é uma política recente, não é, Leila? Qual foi a necessidade da implantação desse comitê? Bom, o comitê ele foi instituído dia 4 de junho de 2013, trazendo uma necessidade de um alto índice que vem crescendo em nosso estado, e nós percebemos que não tinha mais como pulverizar as discussões e se montar uma única esfera para se trabalhar com todos e propondo metas e executando. A nossa política de enfrentamento ao tráfico, ela ainda é muito nova, ela foi decretada dia 22 de maio de 2012, mas o histórico da construção dessa política vem desde 2008. E nacionalmente essa política ela já vem sendo escrita desde 2001. Então é uma política nacional que vem dando diretrizes para os estados para se trabalhar o enfrentamento. E o nosso estado é um estado de rota de saída, e entrada também. Você já tem dados, números dessa situação aqui no Pará? A Secretaria de Justiça faz o atendimento, o acolhimento e o encaminhamento para a rede. Então eu te falo que até a presente data, 28 atendimentos de vítimas, não só de tráfico, mas também trabalho escravo, dentre outros. Mas de 2011 até 2012, nós tivemos uma crescente em 2013. Porque em 2011 nós tivemos só 11 atendimentos, em 2012, 12. E em 2013, nós estamos em dezembro e já tivemos 28 atendimentos. Então a gente percebe que existe uma crescente. E por que está crescendo esse número? Está aparecendo, acho que a divulgação do trabalho, de todas as instituições que estão envolvidas. Isso é muito importante, porque as pessoas já estão se sentindo acolhidas para fazer uma denúncia, para buscar informação. Vocês trabalham com slogan, Tem experiências que deixam marcas, algumas bem dolorosas. E vocês alertam, que tráfico de pessoas é crime, para a sociedade ficar alerta. Mas como é que a sociedade pode identificar, pode fazer uma denúncia, desconfiar que de repente alguém está sendo traficado? A primeira desconfiança são as propostas, de trabalho. Por exemplo, elas vão sempre abordar o teu ponto mais vulnerável. Se eu sou adolescente, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ser modelo, eu quero, jogar num time de futebol. E essas propostas, quando chegam até os pais ou até a própria pessoa, deve ser analisada com muita cautela. Pode procurar a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos também para as orientações. E se caso venha acontecer em alguma família do filho ter sido, ou a filha, ter sido aliciada, estar numa situação de vulnerabilidade, pode fazer a denúncia em qualquer delegacia do estado, que faz a comunicação com a Diretoria de Atendimento aos Grupos Vulneráveis aqui, que trabalha com relação ao tráfico e linka toda a rede, para justamente a gente tirar aquela pessoa daquela situação de risco. Comitê de Enfrentamento ao Tráfico Humano. E qual é o maior desafio de vocês? Hoje o nosso maior desafio é nós termos um espaço
para acolhimento específico para essas vítimas, nós garantirmos um bom acolhimento, um bom atendimento e justamente direcionar orçamentos para algumas secretarias que precisam ter orçamento para fazer um recambiamento, para fazer um atendimento mais humanitário, para acolher. Como é que funciona o trabalho de vocês no aeroporto? O posto avançado, ele funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 22 horas. É uma equipe multidisciplinar onde tem psicólogo, assistente social, advogado, tradutor, assistente administrativo, que fazem a abordagem com as pessoas que estão viajando, saindo, e também fazemos o atendimento lá de situações de pessoas que vêm vulneráveis ou tiveram sua violação de direito. Se a pessoa quiser ir lá fazer uma denúncia, ou então conversar mesmo, solicitar esclarecimentos sobre essa temática, nós estamos lá. E também na coordenação nós funcionamos de 8 da manhã às 8 da noite, na rua 28 de setembro, entre Presidente Vargas e Frei Gil, segundo andar. Leila Silva, coordenadora do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa especial. Muito obrigada. Obrigada também. Defensores de Direitos. O especial Defensores de Direitos é uma realização da Rádio Web UFPA. Nós vamos agora para um breve intervalo. Em seguida, o programa continua com foco em direitos indígenas e formação em direitos humanos. Antes tem o nosso quadro História de Luta. História de luta. A defesa dos direitos humanos no Brasil. A religiosa Maria Henriqueta Cavalcante é uma referência na luta pelos direitos de crianças e adolescentes, principalmente quando o assunto é exploração sexual. Como secretária executiva da Comissão Justiça e Paz da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, nos estados do Pará e Amapá, Irmã Henriqueta já atuou em vários municípios do arquipélago do Marajó. Por conta da pobreza e da falta de políticas públicas, muitas crianças da região são entregues à prostituição e ao tráfico de pessoas e drogas. Diante desse quadro, Irmã Henriqueta juntou relatos de vítimas e denunciou a omissão do poder público em relação aos abusos contra os direitos humanos no Marajó. As denúncias foram feitas em 2 audiências sobre tráfico de pessoas e exploração sexual na Câmara Federal. Depois disso, a Assembleia Legislativa do Estado criou a CPI da pedofilia para investigar os casos. Pelo trabalho e principalmente pela coragem, em 2009 a religiosa recebeu o Prêmio João Canuto de Direitos Humanos, oferecido pelo Movimento Humanos Direitos, e a Medalha de Mérito Legislativo Newton Miranda, da Assembleia Legislativa do Pará. Ameaçada de morte, hoje Irmã Henriqueta vive sob proteção policial, mas continua atuando em defesa dos direitos humanos e do direito à própria vida. Defensores de Direitos. Uma homenagem da Rádio Web UFPA aos que lutam por justiça social. Defensores de Direitos. Uma homenagem da Rádio Web UFPA aos que lutam por justiça social. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nenhum poder na Terra é capaz de deter um povo oprimido, determinado a conquistar a sua liberdade. Nelson Mandela. Defensores de Direitos. No início da história da humanidade, os direitos das pessoas se restringiam aos pertencentes a um determinado grupo, como a família, por exemplo. Mas no ano 539 a.C., Ciro o Grande, depois de conquistar a cidade de Babilônia, mandou libertar todos os escravos e ainda liberou a livre escolha das pessoas a uma religião. A medida inesperada de Ciro o Grande é considerada a primeira importante iniciativa em nome dos direitos coletivos. As afirmações do líder foram escritas em um cilindro de argila. E o documento é a primeira declaração dos direitos humanos na história. Assim, a ideia dos direitos humanos foi se espalhando pelas antigas civilizações. E os avanços mais importantes desde então incluem: a Magna Carta, em 1215, deu novos direitos às pessoas e submeteu o rei às leis vigentes. Em 1628, surgiu a Petição de Direito, que definiu os direitos do povo.
1776 foi o ano da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que proclamou o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Em 1789 surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento da França, garantindo que todos os cidadãos eram iguais perante a lei. E finalmente, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem listou os 30 direitos fundamentais na vida de cada ser humano. Entre esses 30 direitos está o direito à educação. Pelo artigo 26 da Declaração Universal, a escola primária deveria ser gratuita. Além disso, a declaração diz que sempre devemos aprender coisas sobre como conviver com os outros e a união entre as nações. E para incentivar cada vez mais uma educação baseada em princípios dos direitos humanos, a Universidade Federal do Pará possui diversas ações de ensino, pesquisa e extensão. Uma dessas iniciativas é o Laboratório de Justiça e Direitos Humanos na Amazônia, o LaJusa. E quem conta os detalhes desse trabalho pra gente é a coordenadora do laboratório, Paula Arruda, que conversou com o Fabrício Queiroz. Aqui no estúdio eu estou recebendo agora a Paula Arruda, que é doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, professora da Universidade Federal do Pará no Instituto de Ciências Jurídicas e atual coordenadora do Laboratório de Justiça Global e Educação em Direitos Humanos na Amazônia, o LaJusa, aqui da UFPA. Paula Arruda, bem-vinda à Rádio Web. Para a gente começar essa conversa, Paula, primeiramente queria que você comentasse um pouco da atuação do LaJusa. Ele surgiu a partir de um projeto de extensão, que atuava na assessoria jurídica a defensores de direitos humanos, não é isso? Como é que foi essa história e qual é a estrutura do LaJusa hoje? O LaJusa, ele surge então em realidade de um programa de extensão. Em princípio tínhamos um acompanhamento das ameaças de morte que eram vivenciadas por defensores de direitos humanos no estado do Pará por meio de um acompanhamento mais processual e ao mesmo tempo nos preocupamos em fazer cursos de formação voltados à educação em direitos humanos, para que pudéssemos enfrentar os processos de criminalização e vitimização que estes mesmos defensores sofrem. Logo nós observamos que era possível atuar transdisciplinariamente envolvendo outros institutos. Nós percebemos então a necessidade de formar um laboratório de justiça global e educação em direitos humanos que ampliasse o objetivo inicial do primeiro programa numa perspectiva tanto horizontal quanto vertical de justiça global, que se traduziria em que nós pensássemos essa justiça no sentido integrado tanto da proteção brasileira quanto da proteção internacional interamericana e ao mesmo tempo uma justiça horizontal no sentido de que ela não esteja limitada apenas ao processo. E nesse sentido nós fomos ampliando esse programa de extensão para um laboratório que de fato consolidasse de modo mais completo e transdisciplinar essas ações. Agora, como você comentou, então ele tem uma atuação, uma missão, na verdade, pautada por essa questão que você falou, que não é só direitos humanos, é educação em direitos humanos, é formação. Como é que tem sido esse trabalho? Nós temos duas linhas nessa formação. Uma primeira que seria considerada mais formal, numa linguagem acadêmica, que está voltada especialmente aos órgãos do sistema de justiça. Porque nós observamos que, neste momento, os movimentos sociais vivem uma grande era de criminalização. Então, nós precisamos fazer com que as instituições do sistema de justiça compreendam o papel dos movimentos sociais na luta por direitos humanos para que eles possam desenvolver um melhor trabalho. Além disso, nós atuamos na formação popular da educação em direitos humanos, que é voltada à comunidade. Neste aspecto, especialmente, tem sido muito gratificante, porque nós temos ido para a atividade de campo, escutado a comunidade a partir da demanda do que eles realmente pretendem aprender para seguir na luta em prol dos direitos humanos, é que nós vamos construindo com eles formações específicas para que eles possam alcançar a defesa desses direitos. É interessante isso que você comentou, essa atuação, esse intercâmbio, entre vocês aqui da universidade, pessoas às vezes simples que não tiveram uma educação formal, mas é uma troca de experiências, de valores, não é isso? Que contribuição isso traz para a universidade, para as pessoas que estão sendo formadas, para os estudantes? Nós acreditamos em uma pedagogia construtiva e de base freiriana. Significa que quando a universidade vai até esta comunidade, nós não vamos, em nenhum momento acreditamos que sabemos mais do que eles, porque a realidade da violação à prática, que pode trazer algum encaminhamento para que a gente pense possibilidade de solução de problema, quem sabe, são eles. Então, nós podemos aprender com eles muito em função
função do que nós estamos aqui muitas vezes fechados em sala de aula, dialogando teorias e não conhecemos a realidade, inclusive para repensar essas teorias que não se adequam à realidade que está posta aí adiante. Foi diante de uma prática dessa que nós percebemos, por exemplo, que ficar buscando proteção de direitos dentro do próprio sistema de justiça do Estado do Pará não funciona. Então o LAJUSA, ele ampliou seu acompanhamento jurídico para o que nós chamamos de proteção multinível de direitos humanos, que significa interagir com o sistema interamericano, que é um sistema internacional, que nós podemos oferecer informes e essas cobranças do sistema internacional voltam para o governo brasileiro como uma pressão de políticas públicas e revisão de leis processuais que nos interessam. Então, a gente tem muita necessidade de se articular em rede de cooperação, tanto com os movimentos sociais, com outras esferas de jurisdição, como a jurisdição internacional, para que isso volte como uma pressão, porque continuar dialogando sobre esses problemas dentro do Estado do Pará, a gente não vai sair de lugar nenhum. Paula Arruda, coordenadora do Laboratório de Justiça Global e Educação e Direitos Humanos na Amazônia, aqui da UFPA, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Defensores de direitos. Outra iniciativa da Universidade Federal do Pará, em nome dos direitos humanos na Amazônia, chama-se Clínica de Direitos Humanos. O projeto também integra as ações do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA e dá oportunidade para os estudantes do curso de Direito colocarem em prática os ensinamentos da sala de aula. É o que vamos conferir agora na reportagem de Eric Monteiro. Anualmente, a Faculdade de Direito oferece 120 vagas de graduação. Junto com o programa de pós-graduação de Direito, concentra a atuação nos direitos humanos, assegurados aos indígenas e às questões ambientais. Dentro dessa realidade, surgiu a Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, a CIDA. Importante no processo de orientação sobre os direitos do homem, a clínica trabalha com duas linhas de pesquisa, a agroambiental e a internacional. O advogado e professor Gerolamo Trecani, um dos coordenadores da área agroambiental da clínica, explica a importância de fomentar reflexões sobre esses direitos. Uma das vertentes da clínica é exatamente pesquisar, analisar a legislação para que se possa tomar conhecimento, consciência dessas diferentes possibilidades e desses direitos que cada um de nós primeiro tem que respeitar, que não adianta exigir que os outros respeitem se nós primeiros não criamos essas condições, mas ao mesmo tempo exigir aquilo que cada um de nós faz jus conforme as regras de convivência social. Além de importante espaço de reflexão social, a Clínica de Direitos Humanos da Amazônia representa a integração entre a defesa dos direitos e a qualificação profissional dos estudantes da área. É o que afirma a bolsista Isabela Feijó. Eu escolhi o curso de Direito justamente porque eu queria um curso que me proporcionasse um meio de modificar a sociedade. E eu enxergava no curso de Direito um mecanismo eficaz para realmente colocar os direitos humanos em prática, que eles fossem efetivados, pelas formas legais e também em conjunto com os órgãos públicos e também com os movimentos sociais. A Clínica de Direitos Humanos da UFPA faz parte de uma rede amazônica de clínicas de direitos humanos, composta por 4 instituições de ensino superior público: a Universidade Estadual do Amazonas, a Universidade Federal do Mato Grosso, a Universidade Federal do Pará e a Universidade do Oeste do Pará, a UFOPA. Mais informações sobre o trabalho da Clínica de Direitos Humanos da UFPA, acesse www.cidh.ufpa.br. Eric Monteiro para o especial Defensores de Direitos. Defensores de direitos. Desde a implantação em 1948 na França, a Declaração Universal dos Direitos Humanos já foi traduzida em mais de 360 idiomas, sendo o documento mais traduzido do mundo. Inspiração para as constituições de muitos estados e democracias em todo o planeta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. Aliás, desde a criação da ONU em 1945, uma série de tratados, além de outros instrumentos, dão base ao movimento internacional dos direitos humanos. E entre os diversos tratados internacionais nessa área, destacam-se a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a Convenção sobre os Direitos da Criança
Criança e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No total, desde 1948, a Assembleia Geral da ONU já adotou cerca de 80 tratados e declarações de direitos humanos, como a Declaração sobre os Defensores de Direitos Humanos e a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. A Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas foi publicada no ano de 2007. E sobre os avanços e desafios na garantia dos direitos das comunidades indígenas no Brasil, o jornalista Fabrício Queiroz conversa agora com Rosane Fernandes, do programa de pós-graduação em Antropologia da UFPA. Agora no estúdio eu estou recebendo a Rosane Fernandes, que é doutoranda do programa de pós-graduação em Antropologia da UFPA e também estudante indígena da etnia Caigangue do estado de Santa Catarina. Rosane Fernandes, bem-vinda aqui à Rádio Web e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Rosane, como eu já comentei, você é indígena, estudante aqui na Universidade Federal do Pará. E o que a gente nota na questão indígena e relacionada aos direitos humanos é que a gente tem percebido o crescimento desse protagonismo indígena, da participação indígena em prol dos seus direitos. A gente via antigamente o cenário mais em que, vamos dizer, por exemplo, a igreja atuava na defesa dos direitos indígenas e hoje eles tomam à frente disso. Como é que você avalia esse cenário? Eu acho que na década de 70 e 80, o protagonismo indígena por meio das organizações e pelas parcerias das igrejas, enfim, de organizações civis, da sociedade, foi importante para fortalecer esse movimento e garantir uma série de direitos na Constituição Federal de 88. Então agora eu acho que o protagonismo indígena, a partir dessas garantias legais em Constituição Federal e numa série de legislações, vem agora procurando uma outra forma de reivindicação de direitos, que é pela efetivação. Ou seja, nós temos uma teoria legal muito bem estabelecida em termos de educação, saúde, territórios, apesar de ser constantemente ameaçados esses direitos, mas nós temos hoje uma luta pela prática, ou seja, da igualdade formal para uma igualdade substancial, uma igualdade concreta, que é aquela que reconhece as diferenças, e a universidade, nesse contexto, também é reivindicada pelos povos indígenas como um espaço de excelência, como um espaço estratégico para se apropriar dos conhecimentos não indígenas e levar melhorias para as comunidades indígenas. Então esse espaço para nós é fundamental. Agora, falando de um cenário, vamos dizer, mais geral, que políticas são mais carentes para os direitos indígenas, que áreas são aquelas que são mais violadas? Por exemplo, você comentou a questão da terra, é uma área em que é muito veemente a violação dos direitos indígenas? Com certeza, eu acho que principalmente na Amazônia, a questão territorial ela é crucial, porque terra é poder, né? É uma questão de sobrevivência, tanto para indígenas quanto para não indígenas. E a concepção de terra para os indígenas é muito diferenciada que para a concepção ocidental. Então, há uma cobiça aos territórios indígenas porque concentram, primeiro, uma grande área, segundo, porque estão em áreas estratégicas, em áreas de minério, de grandes rios, né? Então, por isso tem um interesse, inclusive, do próprio governo, que hoje é um dos que mais promove a invasão, a supressão dos territórios indígenas. Há décadas, a nossa luta vem sendo contra o próprio Estado brasileiro, que vem invadindo com estradas de ferro, com rodovias, construção de hidrelétricas, enfim, uma série de impactos que vão sendo, de certa maneira, promovidos por latifundiários, por fazendeiros, por empresas que têm interesse nas áreas indígenas, e a gente vê um desmonte dos direitos conquistados. E saúde, educação, que outras áreas você Eu acho que nós avançamos em termos legais. No Brasil nós temos hoje uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, nós temos toda uma legislação com relação à educação escolar indígena, inclusive com os étnicos territórios, né, que significa um avanço no trato das diferenças étnicas, mas isso ainda não tem se consolidado de maneira satisfatória em ações práticas. Então, por exemplo, no estado do Pará, nós ainda não temos escolas indígenas, nós temos escolas estaduais e municipais em áreas indígenas com realidades totalmente diferentes. Nós ainda temos, vamos dizer, uma espécie de educação feita para índios, mas não uma educação elaborada, pensada e executada, avaliada a partir dos povos indígenas. A gente está falando assim de um contexto, vamos dizer, mais natural, entre aspas, que são aquelas comunidades que vivem em etnias, que vivem juntas ali naquele território, mas há também um movimento de indígenas que vêm para a cidade buscar educação, buscar trabalho. Como é que essas populações indígenas urbanas podem se mobilizar para a defesa dos seus direitos também? Eu acho que todas são mobilizações sociais, tanto a das aldeias quanto as urbanas, né? O Estado brasileiro, ele, primeiro, não considera os direitos dos indígenas que vivem hoje nas cidades. Trata como desaldeados e como sujeitos destituídos de direito. Então, essa é uma questão também problemática, porque os indígenas que vão para as cidades, eles procuram os serviços
públicos, aqueles destinados aos não indígenas, e acabam engrossando os bolsões das periferias, das favelas, sem muita condição de acessar bons empregos, né? Então, vão para as cidades, geralmente por conta dos conflitos territoriais, por busca de melhores condições de trabalho, por conta do próprio descaso do Estado brasileiro, que não tem tratado de maneira adequada a diminuição dos territórios, a falta de alternativas de produção de renda dentro das próprias comunidades a partir dos seus próprios projetos étnicos, ou seja, as pessoas têm migrado para as cidades em busca de melhores condições de educação, inclusive de saúde, que muitas vezes não chega nas aldeias da forma como deveria. Então eu acho que esse é um problema a ser enfrentado, mas de toda maneira, tanto nas aldeias quanto fora delas, os indígenas continuam sendo indígenas e continuam sendo sujeitos de direitos, independente de estarem aldeados ou não. Ou seja, que o Estado acompanhe o movimento, o deslocamento e essa dinâmica cultural dos povos indígenas, independente do lugar onde eles estiverem. Rosane Fernandes, doutoranda do programa de pós-graduação, estudante indígena aqui da UFPA, ela é da etnia Caigangue. Muito obrigado pela sua presença aqui na rádio. Eu que agradeço. Defensores de Direitos. O especial Defensores de Direitos é uma realização da Rádio Web UFPA. Nós vamos agora para mais um breve intervalo. E em seguida, voltamos falando sobre o trabalho da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos aqui no Pará. Antes, tem mais um personagem do nosso quadro História de Luta. História de luta. A defesa dos direitos humanos no Brasil. Eliseu Lopes tornou-se na última década uma referência em direitos dos povos indígenas no Brasil. Originário da tribo Guarani Kaiowá, Mato Grosso do Sul, Eliseu Lopes começou a trajetória de engajamento por direitos humanos atuando como professor da aldeia de Taquapiri em 2003. Como educador, Eliseu trabalhou pela preservação da cultura indígena no local. Com a experiência e o conhecimento de professor, ele também se engajou nos movimentos por direito à terra dos Guarani Kaiowá. Assim, junto com outras lideranças, reuniu documentos que comprovam que as terras de Curuçuamba pertencem legalmente aos povos indígenas. O território de onde os Guarani Kaiowá foram expulsos há cerca de 50 anos era ocupado por grandes fazendas. Graças à ação do movimento organizado, a área voltou para os verdadeiros donos a partir de 2007. A reapropriação ocorreu em várias localidades do Mato Grosso do Sul. Apesar das conquistas, o povo Guarani Kaiowá continua sofrendo ameaças e violência por parte de grandes fazendeiros. Um caso que ficou conhecido foi o de Nísio Gomes, assassinado depois de liderar a ocupação do acampamento de Guaiviri, próximo à fronteira com o Paraguai. Eliseu Lopes e outras lideranças conseguiram que os responsáveis pela morte de Nísio Gomes fossem identificados e condenados. Hoje, Eliseu Lopes atua em Brasília, como coordenador de mobilização da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, lutando pelos direitos indígenas em todo o país. Defensores de Direitos. Uma homenagem da Rádio Web UFPA aos que lutam por justiça social. Defensores de Direitos. Uma homenagem da Rádio Web UFPA aos que lutam por justiça social. O artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos ressalta a importância do direito à democracia e afirma que todos temos o direito de participar do governo do nosso país, além de escolher os nossos líderes. Já o artigo 22 trata da segurança social e garante a todos direito a uma casa, a medicamentos, a educação, a dinheiro suficiente para viver, além da assistência médica. No artigo 23, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é específica sobre os direitos do trabalhador, garantindo aos adultos o direito ao emprego, a um salário justo e à participação em sindicatos. No artigo 24, a Declaração Universal garante o direito à diversão nos intervalos do trabalho. Já o artigo 25 destaca a importância do direito à comida e a abrigo para todos. Mas se temos direito a uma vida baseada na igualdade e dignidade, por que tanta gente ainda sofre com a fome, sem um teto para morar, sem direito ao trabalho, à saúde, à educação? Foi pensando nessa realidade que um grupo de alunos e professores do Instituto de Educação da UFPA criou o GED, Grupo de Estudos em Educação e em Direitos Humanos. Baseado nos pensamentos do educador Paulo Freire, o GED aposta na educação e no conhecimento como instrumentos de conscientização para a garantia dos direitos humanos.
Isso porque, se você não conhece os seus direitos, como vai poder lutar contra a pobreza, a discriminação, a intolerância, a injustiça e a opressão? Agora, vamos conferir a reportagem de Eric Monteiro sobre o Grupo de Estudos em Educação em Direitos Humanos da UFPA. Educador, filósofo e patrono da educação brasileira, Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. Um trabalho que serviu de base para o projeto Capacitação de Educadores da Rede Básica em Educação em Direitos Humanos. No total, 15 estados brasileiros participaram do projeto. A capacitação de 5.000 pessoas entre docentes e discentes foi uma das principais conquistas do Rede Brasil. O resultado incentivou os professores do Instituto de Ciências da Educação da UFPA a criar o GED, Grupo de Estudos em Educação de Direitos Humanos. A coordenadora, Emina Santos, fala mais sobre a atuação do grupo. Então, a gente aposta muito nesse processo formativo. E o processo formativo ele vai do entender o que é meu direito, e mais que isso, de eu entender a necessidade estruturante de uma nova cultura de vida para as pessoas, de eu ser solidário a entender qual é o direito do outro. Ao investir nessas atividades, o GED busca fazer com que o professor, o aluno e a sociedade entendam que a luta pelos direitos não se encontra apenas num bom argumento teórico, mas principalmente na mudança de atitude. É você estar no ônibus, chegar uma pessoa grávida, você exausto do jeito que está, conseguir levantar e entender que aquela mulher que está carregando aquele filho precisa ter o seu direito resguardado. Aquele velho que subiu no ônibus e está ali se balançando, precisa ter o seu direito resguardado. Então, o entendimento da pauta do direito humano, hoje em dia, mais do que implementação, deve ser um entendimento de reparar o direito que foi negado a dezenas de gerações da população brasileira. Para saber mais sobre o trabalho do Grupo de Estudos em Educação de Direitos Humanos, acesse www.geedh.ufpa.br. Eric Monteiro para o especial Defensores de Direitos. Defensores de Direitos. Para ajudar e monitorar a implementação das normas de direitos humanos no mundo todo, a ONU já estabeleceu diversos mecanismos de atuação. E entre os mecanismos de monitoramento da ONU estão o Conselho de Direitos Humanos e os procedimentos especiais. O Conselho de Direitos Humanos é formado por 47 estados e é encarregado de fortalecer a promoção e a proteção dos direitos humanos em todo o mundo. Através do mecanismo da revisão periódica universal, o Conselho avalia a situação dos direitos humanos em todos os 192 Estados-membros da ONU e também trabalha em colaboração com os procedimentos especiais. Os procedimentos especiais podem ser o indivíduo, um relator especial ou representante ou ainda um grupo de trabalho. A missão desse mecanismo é analisar, monitorar, aconselhar e relatar publicamente as situações dos direitos humanos em países ou territórios específicos. Ou seja, os procedimentos especiais da ONU precisam estar de olho em grandes violações dos direitos humanos, como a prisão arbitrária, execuções extrajudiciais, tortura, prostituição infantil e também na simples privação de direitos, como o direito à alimentação, à moradia adequada, à água potável, à liberdade de expressão e à educação, por exemplos. Além disso, a maioria dos principais tratados de direitos humanos tem um órgão de supervisão responsável por revisar a implementação do tratado pelos países que o ratificaram. Exemplos: o Comitê sobre os Direitos da Criança supervisiona a Convenção sobre os Direitos da Criança e o Comitê contra a Tortura supervisiona a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos desumanos ou degradantes. Os cidadãos que têm os direitos violados podem fazer denúncias diretamente aos comitês, mas também podem procurar as entidades de defesa dos direitos humanos mais próximas. Um exemplo é a SDDH, que surgiu no Brasil durante o período da ditadura militar e se espalhou por vários estados brasileiros, incluindo o Pará. Nesse sentido, o principal objetivo da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos é assegurar a justiça e a responsabilidade individual em casos de graves violações dos direitos humanos. Mas não é só. A SPDDH também é uma grande aliada na luta por segurança social, saúde e educação de qualidade. Tanto que está lançando um dossiê sobre a realidade da educação na Amazônia. E sobre o trabalho da SPDDH, eu conversei com Elisete Veiga, vice-presidente da instituição. Elisete, muito obrigada pela tua presença hoje aqui na Rádio Web. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho do histórico, da SDDH, principalmente aqui no Pará. A Sociedade Paraense de Direitos Humanos, ela tem 36 anos de existência, E ela surgiu num momento muito difícil para a sociedade paraense brasileira, que foi no período da ditadura militar.
Então nasce a STDH como mais uma, né, entidade que não foi a única, foi uma das naquele momento, para justamente fazer essa defesa dessas violações, desses direitos humanos de pessoas naquele momento. O principal foco é as pessoas desaparecidas, né? A luta pela anistia, da lei de anistia também foi uma luta importante naquele momento. Hoje, como é a atuação? Com certeza o trabalho foi evoluindo, né? Deve ter chegado hoje a um patamar com várias linhas de atuação, né, Elisete? Quais são as linhas de atuação hoje da STDH? Na STDH hoje nós temos alguns programas, alguns projetos específicos. Um é a questão do acesso à justiça, que ainda é essa questão dos direitos violados. A entidade, nesse programa, ele atende a essas vítimas e em alguns momentos, alguns casos, nós somos advogados de defesa, né, dessas vítimas, que são, em grande parte, defensores de uma causa individual ou coletivo, né? O grande exemplo nosso são as populações tradicionais da Amazônia que estão sendo vítimas do processo de Belo Monte, né? Esse outro programa, que é o programa de proteção, que vai fazer 15 anos que a entidade é gestora do programa. A gente tem em torno de 70 pessoas ano protegidas no estado do Pará. E a que vocês atribuem, né? Porque a gente está esse ano comemorando 65 anos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante os direitos das pessoas, né? Direito à saúde, à moradia, à liberdade. E a gente vê ainda tantos desses direitos sendo violados por quem deveria garantir esses direitos. Nesse contexto, como é que a Sociedade Paraense dos Direitos Humanos vê esses 65 anos de declaração? Quais são os principais desafios ainda? Fala a avaliação internacional do que o Brasil, ele é um país que tem uma legislação democrática. Por exemplo, a Constituição de 88 é considerada uma inovação, né, do ponto de vista jurídico, mas o cumprimento desses direitos, que é o tal controle social, né, que são os conselhos, a corrupção, né, no país tem imperado. Então cabe a nós, sociedade civil, fiscalizar. Quer dizer, não adianta você ter o Estatuto da Criança e Adolescente, mas se você tem um grupo que quer a todo custo aprovar a maioridade penal, quer dizer, ao mesmo tempo você acaba criminalizando a população, dizendo, não, esse jovem está na criminalização porque quer, né? Mas que apoio que o Estado brasileiro dá. Então, por isso que a gente fala dos direitos civis, né? E dos direitos sociais. Então, quer dizer, tudo isso é que especificamente fala dentro do processo da declaração e que hoje esses direitos, eles acabam sendo violados. E aí, hoje, mais concretamente, a gente acaba sendo criminalizada de forma a condenação de quem defende esses direitos, né? Que a gente fala a criminalização dos movimentos. Pois é, Elisete, é uma ferida, né? Você acabou de tocar, que a gente vê hoje na sociedade atual. A população, parece um senso comum, direitos humanos, aí já se associa à defesa de criminosos, que é uma coisa errada. E eu queria saber como é que a sociedade trabalha para mudar essa visão, né? Que parece que tomou conta geral da sociedade civil hoje. A mídia, né, que a gente chama do quarto poder, né, que também manifesta, né, seja no ponto de vista das músicas, dos programas, da própria televisão, ele faz não só de criminalizar essa questão dos direitos humanos interligada à questão dos crimes, mas também de desqualificar determinados direitos já garantidos, como eu citei o exemplo da questão da maioridade penal, por exemplo, a questão sexual, a questão do racismo, a questão das mulheres. O artigo 5º da nossa Constituição fala, todos nós, homens e mulheres, somos iguais perante a lei. Nós somos iguais, mas também nós somos iguais, mas a gente também tem que achar que a sociedade, ela é desigual. Você tem o rico e o pobre. Os interesses do rico é um e os interesses do pobre é outro. Então é uma luta constante. A gente não pode deixar que esse motor dessa história é de não, agora nós somos todos iguais e defendemos as mesmas coisas. Não defendemos não, porque os interesses são diferentes. Não é uma tarefa fácil nesses 36 anos, porque a gente diz que a gente é uma pequena entidade diante de um grande desafio que se tem de violações de direitos no Brasil. Muito obrigada, Elisete. Eu que agradeço vocês pelo espaço. Defensores de Direitos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada uma base para um mundo construído sobre a liberdade, a justiça e a paz. E ao pensar nos direitos universais, nunca esqueça de olhar ao seu redor. Na escola, no trabalho, dentro ou próximo da sua casa, na rua, todos os dias nos deparamos com desrespeito aos direitos humanos. São homens, mulheres e crianças à procura de igualdade de justiça, igualdade de oportunidade, igualdade de dignidade, sem discriminação. E é por isso que os defensores de direitos estão por aí, espalhados pelo mundo inteiro, sempre na esperança de ver os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos em prática, efetivamente para todos. Defensores de direitos. Eu acredito que nós chegamos a um momento de ampla sistematização de direitos, que isso dito para os advogados significa que a gente tem direito escrito em lei para todas as partes, para todos os lados. Mas nós ainda precisamos, de fato, sair de dentro dessa universidade, conhecer a realidade do nosso Estado e fazer com que esses direitos possam ter uma maior eficácia, uma maior garantia e encontrar soluções junto com essa própria comunidade para poder fazer isso. Todo o nosso trabalho não é para agora, é um trabalho a longo prazo, porque, infelizmente, a violação de direito, você violentar um outro ser humano, a violência está dentro de você. Então, é um controle natural que você deve ter com o outro ser humano. Então, isso é uma construção de políticas públicas, uma construção de sensibilização, uma construção desse enfrentamento. Garantir uma Declaração Universal de Direitos Humanos foi a base para que outras políticas fossem pensadas. No trato da diferença, só se avançou a partir de 88 no Brasil. A partir da Constituição de 88, que vai reconhecer a especificidade, a diferença, o direito à terra, os costumes, as tradições. Então, a diferença ela não pode ser entendida como inferioridade. A equidade ela deve ser promovida na diferença. Nós somos também cidadãos Terena, Guarani, Caingangue, e essa ainda é a principal dificuldade das políticas públicas, em entender que ao mesmo tempo que nós somos cidadãos específicos por conta da nossa etnia, da nossa relação com o território, nós somos cidadãos brasileiros. Então nós temos direitos também iguais na diferença. Um mundo justo é possível, uma Amazônia, sem essas violações. A gente continua nessa luta, não tem sido fácil, nós temos desafios importantes na Amazônia, nós precisamos tratar a sustentabilidade da Amazônia, nós precisamos ver que a Amazônia é um território diferenciado de outros espaços do Brasil. Uma sociedade na centralidade do mercado e não da pessoa sempre vai ter profundas resistências para alcançar os direitos plenos de cidadania plena. Então, nesse sentido, a luta pelos direitos humanos nunca acabará. Então, não podemos absolutamente desistir, mesmo quando esta luta se torna muitas vezes insana, e difícil. Acho que vale a pena orientar e gastar as melhores energias que nós temos, para que a dignidade do ser humano seja não apenas reconhecida, mas seja plenamente vivida. Defensores de direitos. O direito à vida, a nenhuma forma de discriminação, de escravidão ou tortura, hoje são protegidos por lei, graças à iniciativa de pessoas que ao longo da história se dedicaram a fazer o bem. Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela são alguns exemplos. O africano Nelson Mandela é um dos maiores símbolos da luta contra a discriminação racial no mundo todo. Pelo grande exemplo, a Rádio Web UFPA não poderia terminar esse programa especial sem citar mais uma frase do homem que nunca desistiu de lutar pela liberdade e dignidade do seu país. Eu me retiro com a consciência tranquila, sentindo que cumpri o meu dever de alguma forma com o meu povo e meu país. Nelson Mandela. Defensores de direitos. O programa Defensores de Direitos é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, Elissandra Batista e George Miranda. Produção, Eric Monteiro e Jobson Marinho. Gravação e montagem, João Nilo. Direção, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, professora doutora Luciana Miranda. E a gente encerra desejando sempre justiça social para todos. Até a próxima.
Defensores de Direitos. Uma homenagem da Rádio Web UFPA aos que lutam por justiça social.